E aí, a sua caminhada na igreja, você fez o catecumenato, hoje você trabalha. Sim, eu faço parte do mesmo catecumenato que um dia eu fiz, tanto que eu estou fazendo teologia, estou terminando por causa disso, porque uma forma de ajudar com o que eu sei, porque como acho que ficou claro, eu tenho um conhecimento bom de Bíblia, porque eu cresci com ela, fui educado com ela, é uma teologia que eu tenho muita facilidade, tanto que quando eu fiz o curso eu estudava pouco parte de Bíblia, porque muita coisa ali eu já sabia, então as provas para mim não eram nenhum assim absurdo de difíceis. Aham. Claro que tem muita coisa que a gente aprende diferente, a gente se aprofunda. Dá um exemplo, o Evangelho de João é um evangelho que ele tem muita linguagem figurada, né? Então, aproveitando o exemplo da crucificação de João, por que ela é uma crucificação diferente das outras? Não tem céu ficando escuro, não tem véu rasgando, não tem terremoto. Porque ali São João trata ela como a coroação de Jesus como Rei do mundo. Então, Jesus fala uma coisa assim, quando ele, antes dele ser entregue, ele fala: o príncipe deste mundo foi julgado. Por que ele foi julgado? Como que acontece esse julgamento? Na hora que Pilatos senta Jesus no trono de pedra, ali é uma metáfora lá de Apocalipse 4, que o cordeiro aparece como? Sentado no meio dos anciãos. Entendi. Então, assim, na cruz você vislumbra a glória de Deus. Então, toda a caminhada, por que Jesus carrega a cruz sozinha? É a procissão real dele. Né? Igual o pessoal antigamente falava, é a entrada gloriosa, que os reis faziam muito na Europa. Que culmina o quê? No peito dele sendo furado. E por que o peito dele foi furado pela lança? Da mesma forma que Deus tirou o homem, a mulher da costela de Adão, né, Eva, Deus tira da costela da própria pessoa dele, encarnada, materializada, a igreja. Uau. Então, ali é o momento que a igreja nasce. Porque antes um pouquinho, ele rende o Espírito. São João, ele não fala que Jesus inspirou igual São Marcos, por exemplo. Fala que Jesus bradou e inspirou. Não. Ele rendeu o Espírito. Ele deu o Espírito para a humanidade ali. Que lindo. Então, ali é uma antecipação do Pentecostes. Ou seja, sai o lado dele, que ele tira a carne, e a nova humanidade formada a partir da cruz. Muito bonito. Então a gente estuda isso. Então é uma coisa que eu sempre achei bonita, ela tinha um mistério e eu descobri qual que era. Então como que você não ama isso? E foi um processo, eu adorei conhecer seu processo de conversão. Eu vejo o Israel sempre na missa, ele com a mãe dele, atuando lá também. Você falou que é do apostolado de Sim. oração também. Sim. Acho que vale a pena contar um pouquinho pro Sim. pessoal o que é o apostolado. Porque o apostolado, a Josiane até comentou um pouco aqui que ela é do apostolado, né? Agora a gente viu pessoas novas entrando. Sim. Mas há muito tempo o apostolado era composto só de senhorinhas, né? Sim. O apostolado da oração, ele tem duas, vamos dizer assim, dois pilares. A devoção ao Sagrado Coração e, consequentemente, a Eucaristia. E a questão da rede mundial de oração do Papa, que é uma rede mundial. Então tem outros movimentos, como, por exemplo, o movimento Eucarístico Jovem, que é a versão adolescente do apostolado. Tem outro movimento agora que eu não lembro que faz parte, que é um movimento antigo também. Que o Papa, a igreja nessa necessidade de a gente sempre olhar para o céu, mas com o pé no chão, todo mês ele faz uma intenção de oração específica para aquele mês. Então sempre com temas que são de relevância para a sociedade. Por exemplo, esse mês agora, a nossa intenção de oração é sobre o suicídio. Que a gente sabe que é um tabu ainda na religião, principalmente no cristianismo. Tem gente que fala que o suicida não vai para o céu. Mas eu fico com uma frase de um amigo meu que ele fala: a gente não sabe o que acontece do momento que a pessoa atenta contra a vida até o momento que ela para, que ela expira. Então a gente não sabe. A gente não sabe qual foi o vislumbre dela para fazer isso, porque às vezes é a única esperança que ela tinha, porque ela não aguentou a dor. Então assim, a gente ainda tem muito tabu com isso. Então a intenção de oração desse mês, ela vem aqui para a gente refletir sobre o suicídio como um problema existencial, não como uma vaidade ou um pecado.
né? Que é algo que às vezes a pessoa tá tão cheia, ou então eu já até ouvi uma vez que a pessoa que suicida ela não é covarde, mas ela é tão corajosa que ela tira a vida. Mas por quê? Porque ela tem essa coragem distorcida por causa da dor. Entendi. Então é justamente para que a gente possa se reunir e pensar na oração como uma forma de enxergar a realidade. Então a gente já falou da natureza, a gente já falou da tortura, todo esse tempo que eu tô. A gente já falou da questão das relações humanas, é um tema muito recorrente, de forma geral. Aí vocês têm encontros para fazer a oração? Sim, é sempre um encontro semanal, que é aqui na nossa comunidade na terça-feira. E a gente tem a nossa missa votiva ao Sagrado Coração, que é toda primeira sexta. Tem adoração santíssima, devoção eucarística e a missa do Sagrado Coração. Então, as adorações, as orações, as leituras geralmente são as do dia mesmo. São voltadas para o Sagrado Coração. A oração eucarística é a que se usa na festa. Então, por exemplo, se tem um santo no dia, não se faz a festa desse santo no dia. Tá? E a devoção, para mim, foi muito importante porque não parece, né, quem me conhece acha que eu sou uma pessoa tranquila, mas eu sou uma pessoa rancorosa, vingativa. Eu tenho um problema. Eu falo, meu pecado capital é a ira, porque não porque eu sou estourado, mas é porque é um sentimento que é difícil de eu largar. E a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, para mim, ela é uma devoção necessária. Eu sou devoto por necessidade. Porque ao refletir o real significado do Sagrado Coração, eu passei a me tornar uma pessoa melhor. Em que sentido? Se Deus, que no seu coração, me perdoa pelos meus pecados, pela minha falta de humanidade, de empatia, por que eu também não posso fazer o mesmo? Por que eu não posso deixar pra lá, às vezes? Às vezes é uma coisa tão pequena que a gente faz barulho, toma o nosso tempo, estressa, aborrece, machuca não só os outros, machuca às vezes quem não tem nada a ver, e você, obviamente. Às vezes eu falo, vou me estressar com isso. Eu sempre tive uma dificuldade de responder, né? Hoje em dia, estudando os temperamentos, eu me identifico como melancólica. Então, aquela pessoa que não se ira, assim, né? Não extravasa, mas guarda. Sim. E aí, eu sempre reclamei muito disso, porque eu falava assim, nossa, eu queria ter respondido, a pessoa me maltratou, me humilhou, e eu não respondi, porque a resposta não vem da minha boca. E aí, depois de muito tempo lendo a Bíblia, eu não vou lembrar a passagem agora, infelizmente, se eu lembrar, depois eu deixo até anotado também aqui. Mas eu lembro que eu li isso na Bíblia falando que é um dom de Deus, né? O silenciar. É um dom. Eu falei, gente, então é um dom que eu tenho que agradecer e não reclamar, né? Porque me evita. Não que eu não tenha, tem vários outros pecados, né? Mas aí é essa virtude que eu tô falando, porque às vezes muitas pessoas como eu ficam ali amargurada depois, por que eu não respondi? Eu queria ter tido a resposta. E já chegou até o momento de treinar a resposta, que nunca dá. Quem nunca fez isso? Né? Nunca vou dar, porque na hora a minha reação é muito lenta. Mas, enfim, se você tem essa dificuldade, olha, é ao menos uma virtude que você precisa buscar, porque já é mais fácil. Aí vai ter que buscar só do perdão. Exatamente. No meu caso, também é um pouco disso. Se eu fosse um temperamento, é colérico e melancólico. É um pouco dos dois. Porque eu também sou uma pessoa muito reativa. Sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que eu não gosto, que me fez mal, eu não consigo ficar perto dela. Por mais que ela não me faça nada, e às vezes foi uma bobeira. Mas eu tendo a ser muito reativo nessas horas. Às vezes eu sou estourado, impulsivo, então como o coração de Jesus lida com a paciência, com um dos dons do Espírito, a longanimidade, que é o que? Você levar tudo numa boa, não deixar aquilo te consumir, não ser reativo e tal. Eu passei a aprender a ser assim. Claro, né, gente? Terapia também faz bem, né? Não vamos diminuir o valor da terapia, que é uma coisa que as pessoas às vezes negligenciam. Porque eu sou muito realista nesse aspecto. A gente reza, a gente ora, a gente faz a devoção, mas também a gente corre atrás para lidar de forma assim, realista com seus problemas. A ciência está aí para nos Exatamente. ajudar. Né? Para quem acha que fé e ciência não combinam, uma pessoa está errada. É um casamento perfeito, né, e que se complementa, tipo feijão com arroz. Isso.